E aí, pessoal, estamos começando mais um Papo Arretado. Hoje estamos entrevistando Mikael, que caracteriza a Chandelle Kidman. Bom, Mikael, há quanto tempo você faz a Chandelle? Atua como ela? Então, primeiramente queria agradecer o convite de vocês. Acho muito legal esse projeto que vocês estão fazendo, muito bom. E oi para todo mundo. Eu tô fazendo a Chandelle, eu acho que completei 7 anos agora no dia 1º de janeiro desse ano. E de onde veio a ideia de começar a se produzir e também virar uma super-heroína e participar do cuidamento das crianças com câncer? Tá, então, quando eu comecei era uma brincadeira entre amigos e daí eu gostei muito dessa brincadeira e decidi encarar isso mais a fundo como profissão, e porque eu queria me especializar nisso. E a questão da heroína foi quando eu comecei a fazer as ações no hospital. Eu vi que as crianças tinham um nível de aproximação muito grande, muito forte comigo. E eu podia ser uma heroína para elas no sentido de ser bem colorida, de ter grandes perucas, grandes figurinos, que eram os meus heróis quando eu era criança. Então, foi a partir das minhas vivências como criança que eu decidi fazer da Chandelle uma super-heroína. E além da personagem ter essa, digamos que, profissão de cuidar das crianças, também é uma forma de, digamos, lutar contra o preconceito, né? Sim, essa questão do trabalho social sendo feito por uma drag queen, ele quebra os paradigmas porque trabalho voluntário é para todos, não especificamente para um tipo de pessoa. Ah, você é assim, você pode fazer trabalho social. Não, o trabalho social é um trabalho para aquela pessoa que quer se voluntariar e fazer um trabalho gratuito para o bem de outras pessoas. Então isso é muito importante, a gente entender essa relação que as pessoas têm e assim quebrar o preconceito e quebrar as barreiras. De quem foi a ideia de criar a Chandelle? E por que o nome Chandelle Kidman? Então, a ideia foi do meu namorado, ele me convidou. E o nome Chandelle Kidman é porque Chandelle é uma sobremesa e eu adoro doces. Eu gosto muito, como muito, inclusive. E Kidman é de uma grande atriz, que é a Nicole Kidman, que eu sou apaixonadíssimo e fiz essa homenagem para ela. E também em relação à família, teve algum preconceito quando souberam disso? Sim, eu acho que a relação do preconceito é uma relação que todos nós temos, porque o preconceito é um conceito prévio de algo que a gente não conhece. Então, todo mundo tem preconceito, porque a gente não conhece tudo à nossa volta, ao nosso redor, né? Então, minha família teve preconceito, minha mãe e minha avó, mas por não entenderem do que se tratava. E a partir do momento que elas entendem e veem isso como uma profissão, veem a seriedade com que eu levo meu trabalho, elas compreendem e me aceitam, obviamente. No começo da carreira, você tinha algum receio de sair ou de falar que você era uma drag queen? Boa pergunta. Eu não lembro se eu tinha receio, mas eu lembro que assim, quando eu comecei a me montar, as drags não ocupavam muitos espaços públicos. E eu tinha muita necessidade de ocupar isso porque eu achava muito bonito, né? Você se arrumar e você ir, sei lá, para uma praça ou para um evento em um lugar público, porque eu não via problema. E antigamente, né, quando eu comecei a me montar, as drags não saíam muito em ambientes públicos. Antes de começar a carreira como Chandelle, você já fez algum curso de teatro, participou de apresentações? Ótimo. Então, quando eu era pequeno, eu fazia capoeira, que ajudou muito nos meus movimentos e tal, e na preparação de corpo. Depois eu passei alguns anos fazendo karatê, competindo. Depois eu fui pro taekwondo. Depois eu fui fazer aula de teatro. Comecei a fazer aula de teatro com 17 anos. E depois do teatro eu fui pro balé. E daí eu fiz balé, fiz a minha formação de balé. Fui o primeiro bailarino do estado durante 3 anos. Depois eu fui trabalhar numa companhia, que é o Balé da Cidade. E atualmente eu trabalho com todos esses nichos artísticos. Sou coreógrafo, bailarino, ator e sou drag também. Antes de começar a carreira como ator, você tinha outro sonho de profissão? E como você se identificou com o teatro? Tá. Antes de ir para as artes, eu queria ser policial federal rodoviário, que é bem distante disso. Mas é porque eu acho uma profissão linda. Inclusive, tenho muita admiração e minha amiga, que era muito querida,
era policial federal, então ela me inspirava muito. E antes de começar teatro, a minha relação foi... Eu não lembro muito bem o que me levou a fazer teatro. Eu sei que quando eu estava fazendo teatro, eu já estava mergulhando de cabeça, e aí eu fui estudando mais e mais, e aí foi acontecendo. Quem era a sua inspiração antes e agora para a drag queen, para o teatro, para tudo? Eu acho que a minha grande inspiração, ela tá em muitas pessoas, mas principalmente nas pessoas que têm uma relação de empatia com as outras. Porque eu acho que o mundo é feito de trocas e de pessoas que são humildes, que são empáticas, que se importam com as outras pessoas e que se preocupam com o bem-estar da sociedade. Eu acho que essas pessoas são minhas inspirações. Tipo, eu pego várias inspirações durante toda a minha vida. Tipo, eu assisti um filme que era um filme documentário, um longa, que contava as histórias de pessoas idosas na seca da Paraíba. E a Dona Maria foi uma inspiração muito grande para mim, porque era de uma simplicidade, de um amor muito grande por tudo que ela fazia, e era muito simples. Então, as minhas inspirações estão em pequenas coisas que às vezes a gente não consegue ver na TV. A gente consegue só sentir e internalizar isso. Em relação às crianças, de onde veio o convite? Desculpa. Em relação às crianças, de onde veio o convite para participar? Então, a relação com as crianças, ela não teve um convite específico. Eu fui lá e apresentei o meu projeto. Olha, eu quero fazer isso, eu sou drag queen e eu quero muito trabalhar nisso porque eu sou artista e etc. E aí eu apresentei o projeto, eles aprovaram e eu fui e comecei a fazer a ação. Bom, e também em relação ao convite da Netflix, você fez uma curta-metragem falando do seu trabalho. De onde veio esse? Então, eles estão com esse projeto, que é a primeira websérie do Brasil. A websérie, na verdade, elas só são feitas mais pela Europa, e a Netflix Brasil quis lançar a primeira websérie dela, que é uma série com pequenos documentários que ela disponibiliza nas redes sociais, no YouTube dela, né? E eles vieram até mim num trabalho de pesquisa. Eles pesquisaram artistas do Brasil inteiro, de histórias que eles acham importantes serem contadas e que sirvam de inspiração para as outras pessoas, que eu fiquei muito contente, porque imagina, a Netflix está me escrevendo lá: oi, queremos gravar com você. Foi muito louco, mas foi muito bom. E foi muito bom conhecer a Netflix, conhecer quem trabalha lá, conhecer os diretores. Foi incrível. E o convite partiu deles. Eles entraram em contato comigo, a gente ficou conversando e gravamos. Você fez uma revista de quadrinhos, né? Super-herói. E de onde veio o convite e por quê uma revista de quadrinhos? Tá. Então, a revista em quadrinhos foi uma ideia que eu já tinha e que eu consegui fazer com que ela ficasse mais madura dentro de mim, conversando com mais 3 amigos, que é o Ítalo Damasceno, que fez todo o roteiro, o José Martins, que fez todas as ilustrações, e o Adriano Abreu, que estava comigo nos acabamentos, e ele sempre está trabalhando comigo, né? E a gente fez pensando justamente nessa relação de que criança tem que ter um incentivo à leitura, tem que ter um incentivo cognitivo, porque a revistinha ela foi toda pensada para as crianças que não estão indo para a escola. Então, tem leitura, tem moral da história, tem ações didáticas, paradidáticas, tem joguinho de 7 erros, tem joguinho de pintura. Então, tem muita coisa. Foi criado para elas. A gente passou 2 anos trabalhando nessa revista e a gente conseguiu lançar ela ano passado e vai lançar mais revistinhas. A gente conseguiu fazer ela por uma vaquinha virtual que aconteceu. Imprimimos e distribuímos apenas para as crianças do hospital. Mas esse ano a gente vai distribuir para todo mundo que quiser. E eu vou estar falando disso nas minhas redes sociais e divulgando todo esse trabalho que continua, inclusive. É um trabalho que é realizado de mês em mês ainda no hospital com as crianças. E só para finalizar, eu queria que você faça uma mensagem para as drag queens e também para o pessoal que tem preconceito, para drag queen, tem medo de se expor e tal. Tá. Obrigado. A mensagem que eu tenho para você que está assistindo a gente aqui é que
Preconceito é uma coisa que existe. Preconceito é uma coisa que todos nós temos. Eu tenho, você tem, quem está filmando tem. Mas a relação que a gente trata, o nosso preconceito em relação às outras pessoas, isso é o diferencial. Não machucar, ser educado e, principalmente, ter empatia com todo mundo. Porque todo mundo tem uma história, tem uma vivência e tem um coração. Tá bom? Acreditem em você e sigam sempre os seus sonhos. Porque eu estou seguindo o meu. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Eu sou muito fã do seu trabalho, por você fazer esse carinho com as crianças que têm câncer, além de também abrir a cabeça do mundo por preconceito. E muito obrigado pela participação. Obrigado você. Você é muito fofo. Bom, pessoal, essa aqui foi a entrevista com a Chandelle. As redes sociais dela vão estar na descrição. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e sigam nós nas redes sociais. Tchau!